Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Língua Portuguesa Básica. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar vendo um pouco mais a estrutura interna do português dentro da história e ao longo do seu período de colonização. Bem pessoal, como vocês devem acabar conhecendo essa questão voltada para o português, nós sabemos que o português tem uma história bem centralizada ao longo da história. E com o tempo, essa língua foi se originando e até hoje é uma das maiores línguas que são mais faladas dentro do nosso mundo colonizado. Então, dentro dessa trajetória, nós temos em conta que o português, ele com o tempo foi se abrangendo, foi se originalizando, foi colocando ao longo dos momentos as suas próprias perspectivas. Então, o português, com o seu avanço histórico, começou a ser considerado uma das maiores línguas do latim vulgar. Ele é considerado uma das línguas de mais de 230 milhões de pessoas que falam, que tem a pronúncia desse idioma, sendo caracterizado o 8º idioma mais falado do mundo, sendo presente atualmente em 4 continentes. Além provavelmente do Brasil, o português também é um idioma falado também da Angola, do Cabo Verde, do Guiné-Bissau, em Moçambique, em São Tomé, Príncipe e também até mesmo em Portugal. Hoje é considerado também a segunda língua em alguns países como a África, a América, Macau e também Goa. Com o tempo, essa língua foi se originalizando e foi construindo uma estrutura bem grande. Então nós percebemos que o português, ele com esse avanço dentro da história, colocar as medidas de falácia, de conotação, de comentários à frente é uma das perspectivas mais vistas dentro dessa linguagem. Desde 1986, o português é considerado uma das línguas oficiais da União Europeia, que foi considerada até mesmo a CPLP. O objetivo da entidade era aumentar a cooperação entre os países, criar parcerias e até mesmo difundir o idioma. O processo de expansão territorial do português levou a língua em 4 continentes, onde chegou atualmente e o idioma acabou sofrendo algumas confluências nos locais. Então o português, dentro daquele tempo, foi se originalizando até mesmo ter essa inovação desta comunidade, que é a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que tinha por questão central principalmente ter parcerias com os países que não tinham esse tipo apropriado. Então, com o tempo, diversas situações, diversas características, diversas pronúncias, diversas colocações da falácia comum foram se passando com o tempo, e essas estruturas até hoje são estruturas alteradas. Não são estruturas que são caracterizadas com o tempo, mas em alguns momentos foram alteradas e foram adaptadas para a melhor forma. No Brasil também, pessoal, há palavras dentro do português que são de origem indígena ou até mesmo origem negra. O Brasil também apresenta uma grande imersiva diversidade. O termo que é usado para classificar os dialetos é chamado de dialectomia, em que no Brasil os profissionais capacitados por estudarem são os dialectológicos, que são considerados profissionais responsáveis por estudar e armazenar a dialectomia. O grupo da região Amazônia é denominado amazônico, ou seja, o do Nordeste é considerado como nordestino. O restante do país é dividido em baiano, fluminense, mineiro e sulista, onde essas classificações possuem dialetos diferentes, onde o grupo de palavras é bem variante, onde a forma de comunicar sobre essas palavras é bem diferente. A região localizada no estado do Mato Grosso é classificada como incaracterística, porque lá não tem uma estrutura diferente de vocabulário, ou seja, uma classificação dialetal que não é totalmente associada a um grupo de palavras que conseguem
conseguem ter uma certa pronúncia e é um grupo de palavras que não conseguem ter uma continuidade na fala. Então, esse tipo de característica, quando na ação de falar, na ação de comentar sobre esses temas, não se referem totalmente à classificação de palavras ou então à forma como reproduzi-las, o modo de interpretá-las. Isso não é uma forma totalmente colocada, mas de certa forma é uma característica muito bem vista até atualmente. Ao longo desse tempo, a língua portuguesa foi tendo uma evolução de período, em que essa evolução foram divididas em diversos períodos. Como, por exemplo, o primeiro deles que nós temos aqui é o pré-romântico, que surgiu a partir do latim vulgar, que era chamado de sermos vulgares, em que o latim foi o idioma levado pelos soldados para as áreas conquistadas no Império Romano, porque era considerada a língua oficial de Roma. Então, sendo considerado uma língua oficial de Roma, tinha uma característica voltada para o latim. Então, dentro daquele tempo, essa língua ela foi adaptada a um conjunto de pronúncias, a um conjunto de palavras que eram apresentadas até mesmo para a forma de falar sobre elas, ou então até mesmo de pronunciá-las em certo ponto. Então, falar e comentar sobre essas línguas era uma das melhores formas em que eram considerados para esse tipo comum. Nós também temos aqui também o tipo românico, em que são as línguas que resultaram da diferenciação ou até mesmo do latim, que era levado pelos conquistadores romanos. Com as sucessivas transformações, o latim foi substituído por dialetos. Dessa transição que foi iniciada no século V, surgiram 4 novos séculos depois das demais línguas românicas, que foram o francês, o espanhol, o italiano, o sarvo, o provencial, o rético, o franco-provençal, o dálmata e o romeno. O português surgiu no século teve surgimento no século VIII, em que naquele tempo o português foi adaptado a uma forma comum de estar pronunciando esses tipos de linguagem. Então, da língua que foi considerada até mesmo do francês até o romeno, em que essas línguas foram se expandindo mais na forma de pronunciar, na forma de escrever, na forma de foneticar essas palavras ao longo dos períodos. Foi uma forma que foi com o tempo se transformando e também em algumas situações foi mudando até a forma de pronúncia. Disso também surge o galego-português, em que foi o idioma considerado da Galiza, que é a atual Espanha, das regiões portuguesas de Douro e Minho, em que permanece até o século XVI, em que certo ponto diversas situações que eram presenciadas de certo modo eram considerados de certa característica, ou então de acordo com uma devida classificação, não deixando de lado esse tipo de forma, mas também caracterizando cada um deles até atualmente. Também do galego-português, nós também entramos no português arcaico, em que é o idioma falado dentro da metade do século VIII e a primeira metade do século XVI. Nesse período, começaram os estudos gramaticais da língua portuguesa, em que as classes de palavras, em que a morfologia, em que a fonética começou a ser avaliada de uma melhor forma. Então, essa estrutura da escrita do português, a estrutura de como escrever, de como falar as palavras, de como ter uma pronúncia diferente, era mais voltada e começou a ser estudada nesse período de introdução. Então, revendo essas características, era comum de nós estarmos vendo esta classificação que foi mais voltada para características maiores e também para formas melhores de estar escrevendo e até mesmo de estar pronunciando esses períodos. Também nós entramos na última fase final, que é considerado o português moderno, em que é o idioma falado atualmente no Brasil e também nos demais países lusófonos. Esses países lusófonos são aqueles países que compartilham a mesma cultura e a mesma língua, que é o português. Então, de certa forma,
Atualmente, nós temos aquela questão do português moderno, nós temos a linguagem, a forma de falar, o tempo de falar sobre a questão, das palavras que eram mais voltadas do português arcaico para o português moderno, voltando ainda mais para aqueles tipos de períodos que eram mais voltados à característica. Nisso também, nós também consideraríamos a questão que entra do novo acordo ortográfico, em que ele vai dizer que os países que eram lusófonos, como eu falei anteriormente, que são países que compartilham a mesma cultura e a mesma língua, sendo ela da língua portuguesa, esses países que eram os considerados lusófonos, eles assinaram um acordo no dia 12 de outubro de 1990, em que foi chamado o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. O objetivo desse acordo era a unificação das regras gramaticais para os países que adotaram o idioma. Então, o que eles faziam? Eles fariam ali um regime único para todos os países que tinham a ação comum do português. Os países que tinham essa dominação, que tinham essa cultura, que eram lusófonos, então eles tinham envolvimento dentro desta grade, dentro desse acordo, em que eles teriam uma única estrutura de regra, uma única estrutura gramatical para poder estar determinando esses períodos. Então, assim, aquela implementação foi gradativa. Para o Brasil e para Portugal, terminaria em dezembro de 2015. Mas para países como Cabo Verde, e até mesmo Angola, tinha até 2019 para completar essa implantação. O acordo foi assinado pelo Brasil, por Portugal, pela Angola, pelo Cabo Verde, pela Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, onde o acordo permanece até atualmente. O novo acordo, ele ao longo da história teve outras versões. O mais recente antes desse foi o de 1989. Então, em 1990, esse novo acordo foi estabelecido e até hoje é o acordo que nós utilizamos dentro até mesmo da regência comum do português e da estrutura, da forma de falar, de pronunciá-la até certo ponto na história. Sendo na atualidade, foi uma estrutura voltada do português que até hoje é considerado uma forma, um modelo de estar pronunciando esses períodos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida com relação a uma das nossas aulas anteriores, pode estar no através do nosso e-mail que nós vamos estar respondendo vocês o mais rápido possível. Essa foi a nossa aula de hoje e até a nossa próxima. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!